E aí galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva, seja bem-vindo ao canal Circuito da Física e hoje iremos começar o curso de Mecânica de Fluidos, começando hoje com a aula de Hidrostática, Densidade e na próxima aula vamos começar sobre pressão e aí vamos dar continuidade a esse curso, né, preparatório aí para o seu Enem, certo? Para o seu vestibular, certo? Para as principais provas do país aí para você arrebentar. Então venha comigo, venha aprender física com qualidade e vamos lá. A mecânica de fluidos teve um início lá com o Arquimedes, né, 300 anos antes de Cristo, certo? E depois veio outros físicos, né, como o Pascal, o Torricelli, o Stevin e entre outros aí que contribuíram para o estudo da mecânica de fluidos. Então, falar de mecânica de fluidos, a gente tem que explicar o que é um fluido. E um fluido é toda a substância que pode fluir, ou seja, que pode escoar facilmente, ou seja, líquidos e gases. Certo? Os líquidos e gases têm essa propriedade de fluir, né, de escoar. Ok? Então, hidrostática, a palavra hidrostática ela vem, de fato, da água em repouso, ou seja, a ideia de estudar comportamento de fluidos em repouso. E hidrostática ela é uma área da mecânica de fluidos, né? E que também a gente vai estudar mais na frente, que é sobre a hidrodinâmica, né? Que a gente vai começar a estudar os fluidos nos fluidos se movimentando, ou seja, em movimento. Tá? Então, a gente vai ver aí que os fluidos são líquidos e gases. A gente vai estudar esses fluidos, esses comportamentos dos fluidos, né? Numa situação onde eles estão paradinhos lá, né? Em repouso. E também a gente vai ver a propriedade, viscosidade, que é o atrito entre as moléculas de um líquido em movimento. Eu vou até baixar aqui para vocês verem aqui. Em movimento. Se a gente pegar o exemplo de um recipiente que tem água e um recipiente que tem mel. Se você colocar a mão dentro desse recipiente cheio d'água, você vai tirar a sua mão e você vai observar que a água vai escoar da sua mão. Se você fizer a mesma coisa com o mel, você vai ver que o mel ele vai escoar com um pouquinho de dificuldade. Vai demorar um pouquinho mais para ele escoar. Então, você observa que o mel ele é mais viscoso, porque ele atrita, o atrito das moléculas em um líquido em movimento. O líquido está se movimentando, está escoando da sua mão. E quanto maior esse atrito, maior a viscosidade. Então, o mel ele é mais viscoso do que a água, ok? Falando disso, falando de líquidos e gases, de fluidos, a gente tem que estudar a parte de densidade, que é muito importante falar sobre densidade e massa específica, como na introdução de hidrostática. Vamos lá. Densidade e massa específica. A densidade do corpo e massa específica é quase a mesma coisa, certo? O que diferencia é que a densidade do corpo está relacionada ao corpo, né? Ou seja, o corpo ele é formado por várias substâncias, enquanto a massa específica a gente vai falar da massa específica da densidade de uma só substância, tá? E as unidades dela é grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Você também pode encontrar quilograma por litro, grama por litro, certo? Mas as mais usadas são grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. E veja, eu coloquei aqui, no SI, tá? Que é o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o quilograma por metro cúbico é a unidade de densidade no sistema internacional, certo? E aí a gente pode transformar, né? Usar a transformação aqui, que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro, que é igual a 10 elevado a 3, ou seja, 1000 quilogramas por metro cúbico. Essa é a transformação de unidades, né? Usando a regra de 3, aí você consegue encontrar, certo? Relacionar grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico, certo? Então, a densidade do corpo, né? Como eu falei, o corpo é formado por vários tipos de materiais. Enquanto a substância, não, a substância é somente um material. E veja que a densidade, né, a massa específica da substância está relacionada com a ideia da estrutura atômica mesmo do elemento, certo? Do elemento químico, né, da substância aí. Ou seja, imagina, o ferro, por exemplo. Vamos pegar uma partícula de ferro, certo? E vamos pegar uma situação de uma partícula, certo? Um átomo de oxigênio, que compõe, né,
o ar atmosférico. Se você observar aqui, se você for observar a massa atômica do ferro, ela é maior do que a massa atômica do oxigênio. Ou seja, eu tenho a massa atômica, que é o núcleo do átomo, né, que é prótons e nêutrons, eu tenho mais prótons e nêutrons do que no ferro do que no oxigênio, certo? Então, veja, os átomos mais pesados, elementos mais pesados, eles vão ter uma densidade maior, certo? Enquanto, né, os átomos mais leves vão ter densidades menores, tá? Mas não relacione densidade com a massa, com o peso, certo? E muitas vezes a pessoa relaciona a densidade, não. Densidade é a quantidade de massa por unidade de volume, certo? Eu vou dar o exemplo da água e do mel novamente. Eu tenho 2 litros de água aqui, tá? Numa garrafa que contém água, 2 litros de água. E eu tenho 2 litros de mel que contém numa garrafa aqui. Ou seja, eu tenho a mesma unidade de volume, né? Eu tenho a mesma unidade de volume, eu tenho o mesmo volume. 2 litros de água, 2 litros de mel. Mas se eu pegar essas garrafas e colocar numa balança, eu vou ver o quê? Que a massa da água vai ser aproximadamente 2 kg, enquanto do mel, 3 kg. Ou seja, a garrafa que contém mel, com 2 litros de mel, ela é mais pesada, certo? Do que a da água. E aí você vai observar que a densidade do mel é maior do que a da água. Ou seja, por quê? Porque quanto mais massa por unidade de volume, né? Ou seja, eu vou ter maior densidade. Então, por isso que a densidade do mel é maior. Eu tenho o mesmo volume, 2 litros de água, 2 litros de mel, mas eu tenho mais massa de mel do que de água. Então, por isso que a densidade do mel é maior. Tá? Então, não relacione muitas vezes peso, né? Peso com densidade. São duas coisas totalmente diferentes. Peso é uma força, tá? Peso é uma força, enquanto, né, densidade é essa quantidade de massa por unidade de volume, certo? Densidade do corpo é de um corpo formado por vários tipos de materiais. E a massa específica, ela é a densidade relacionada a somente uma substância. Vejamos o seguinte, vamos analisar o seguinte. Imagine um navio Titanic, por exemplo. Imagina o Titanic, muito grande, muito pesado, mas também tinha um volume muito grande. E ele conseguia, certo, flutuar em cima da água. A gente vai ter uma aula sobre flutuação dos corpos, e a gente vai ver que para um corpo flutuar sobre uma superfície de um líquido, ele precisa ter uma densidade menor do que a densidade do líquido. Se ele tiver uma densidade maior, ele vai afundar, certo? Ou seja, a hidrostática também explica essa ideia de afundar e flutuar também. Certo? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas o navio, apesar de ser muito grande, de ter uma massa muito grande, de ter um volume muito grande, ele consegue ter uma densidade menor do que a densidade da água. Isso é interessante. Mas por quê? Porque você pega um navio, ele é formado por vários tipos de materiais. Inclusive o ar que contém dentro do navio. Você vai ver que tem dentro do navio, você vai ter um espaço, né, o chamado espaço vazio. Uma espécie de espaço vazio onde só contém o ar, certo? Ou seja, a massa, né, você vai observar que a massa do navio vai ser um pouco menor e com isso eu vou ter uma densidade maior. Por isso que o navio ele não é formado totalmente por ferro e madeira ou outros tipos de materiais. Porque provavelmente ele iria afundar porque a densidade dele ia ser maior do que a água. Então os engenheiros têm que fazer um navio que tem um espaço vazio ali, que só contenha o ar mesmo, para que a densidade dele seja menor do que a da água e consiga flutuar. Certo? Então vamos ver uma tabela aqui das massas específicas, né? Observe. Dos sólidos aí, você tem as massas específicas quilograma por metro cúbico, tá? Alumínio, ferro, chumbo, platina. E você também tem aí, né, os líquidos, que é a gasolina, o álcool etílico, a água e a glicerina. Então, você vai observar, né, olhando aqui, você observa que os sólidos têm uma densidade maior, né, por causa dessa
dessa ideia de que a massa atômica desses elementos, alumínio, ferro, chumbo e platina, é maior do que o dos líquidos aí, tá? Então, ó, por isso que a densidade não depende das dimensões do corpo, gente. Ele só depende da substância que o compõe. Ou seja, a densidade, se eu pegar um prego de ferro, eu posso ter qualquer formato de prego, assim, de formato estranho, né? Se eu posso ter um prego torto, eu posso ter um prego retinho, não importa, né? A densidade dele vai ser a mesma densidade que está aqui, ó, 7,9 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, certo? Não importa se o prego é formado somente por ferro, tá? Então, não importa, a densidade dele sempre vai ser a mesma. Então, por isso que ele não depende realmente das dimensões. Eu posso ter um prego torto, eu posso ter um prego reto, eu posso ter um prego de toda forma, mas mesmo assim, ele só vai depender da substância. Qual é a substância do prego? O ferro. Então, analisaremos a massa específica do ferro. Lembrando que nas provas Enem, vestibulares, afins, você vai observar que nem sempre você tem a palavra massa específica. Geralmente a gente usa densidade, tá? Ok? Então, nas provas você vai observar mais o nome densidade, certo? Densidade, que geralmente quase todos os materiais são formados por uma ou duas ou três ou quatro, cinco ou mais substâncias, né? Então, por isso que a gente geralmente fala densidade, né? Densidade do corpo, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acompanha aí a gente. Vai lá no Instagram, segue aí o @circuito da física. Esteja com a gente lá, certo? Acompanhe as nossas postagens, certo? Acompanhe tudo que a gente posta lá. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí, aqui no YouTube, lá no Insta também, tá? Se você quiser uma questão do Enem, Eric, eu tenho uma dúvida na questão do Enem, eu quero que você resolva, a gente vai resolver, a gente traz para você bacaninha, a resolução completinha para você, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.